Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a penúltima sessão do nosso evento de hoje, o EAP, Encontro de Administração Pública. Né? Esse é um evento que serve para todos os cursos do nosso Instituto Federal de Pirituba, né? Pessoal da pós-graduação em especialização de projetos, você do técnico em administração, o pessoal do superior em tecnologia de gestão pública, né? E hoje, e agora, nós vamos ter uma sessão em que nós vamos discutir um assunto super novo, super interessante, chamado biohacking ou biohacking, né? Com o Thiago Pereiras. João, como é que tá aí? Tudo bem? Você conseguiria falar aqui sobre o Thiago para a gente? Sim, sim. Então, sim. Bom, boa noite. Eu acho que nós podemos então começar. Nós estamos aqui com o Thiago Pereira e eu vou falar um pouco sobre ele. Ele é proprietário da Octopus Eventos Inovadores, consultor em eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo no ecossistema de saúde, Care Innovation, graduado e licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa. Ele possui formação de negócios, MBA pela UNA, em Gestão Estratégica de Negócios. Foi agente de... Ótimo. Foi agente de inovação regional de Sete Lagoas, pela sede Minas Gerais, entre 2017 e 2018. Ele foi um dos responsáveis pela criação e gestão da comunidade de inovação e startup de Sete Lagoas, em Minas Gerais, Santa Helena Valley. Ele já apresentou em grandes eventos e espaços de inovação, como Finity, Campus Party, Cubo Itaú, Google Startups, Will Work. E em 2017 ele foi um dos primeiros no Brasil a abordar, gerar conteúdo e criar conexões sobre o tema biohacking e otimização da saúde. Também foi Startup Hunter na Novo Agro Ventures, é mentor de startups também, idealizador da comunidade de conteúdos Biohacking Brasil e do Biohacking Conference Brasil. Então, já posso então passar a palavra para o Thiago Pereira. Antes eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube que no chat vocês podem a qualquer momento colocar suas perguntas, que elas serão anotadas e feitas no momento das perguntas. Então, boa noite, Thiago. Boa noite, João. Boa noite, William. Obrigado pelo convite aí. Até mudei meu corte hoje para apresentar aqui para vocês, né? Vamos falar sobre biohacking, otimização da saúde, que é uma nova roupagem para algo antigo, gente. Que é a saúde, que é a busca pela biologia. Eu não sei quanto tempo que eu tenho, acho que eu tenho quase 40 minutos, então eu vou colocar a apresentação aqui e já colocar para rodar aqui, tá? Deixa eu ver. Vamos lá. Tá todo mundo vendo? Tá pequeno. Deixa eu ver. Acho que tá pequeno, né, galera? Não, tá legal? Não, tá super bom. Tá bem super no bom. tamanho. Na verdade, uma coisa que a gente aprendeu é que ele faz o set do tamanho meio que automático. Então, gente, tá? Agora, Thiago, só queria te lembrar um detalhe que a gente vai ter que assistir os trabalhos dos meninos, né? Não, sim. Sim, então para eles a gente precisa deixar aí uns 25 minutos. Beleza. A gente pode ir até umas 9h40 aqui, então você tem realmente aí uma meia hora. Nossa, não tem muito tempo. Não, beleza, William, obrigado. Então, pessoal,
primeiramente, o conceito biohacking, é algo que já tem cerca de 3 a 4 anos que eu venho falando sobre a temática. De todas as pessoas que eu já vi, que tem vários autores que falam sobre isso fora do Brasil, recentemente agora no Brasil virou objeto de estudo do marketing da galera, para mim o conceito de biohack é você usar ciência, tecnologia e autoexperimentação para hackear e otimizar a sua própria biologia, mente e vida, tá? E aí nessa foto tem um cara que chama Neil Harbisson, que é um cara que é considerado um dos primeiros cyborgs do mundo, porque ele literalmente mudou sua biologia para que ele pudesse sentir as cores, que ele nasceu com um problema de visão, que é o Neil Harbisson. Depois, quem quiser, é só procurar no Google It Sounds Orange, que vocês vão ver que é um TED que ele fala o que ele fez de modificação corporal para que ele pudesse ver as cores de que ele não via. E eu sempre gosto de trazer ele porque é um exemplo muito interessante de como que a nossa cultura está caminhando para esse biohack, para esse transhumanismo. Mas, primeiramente, é muito importante todo mundo lembrar que nós somos frutos da lei da selva, né? A lei da selva, que moldou o cérebro humano durante muito tempo, antes da gente conseguir criar o fogo, criar a roda e cooperar e viver em grupos. O cérebro nosso foi moldado pela lei da selva. Então, a gente, sim, reage por meio de questões de sobrevivência, de reprodução, que a gente tem, segundo o Daniel Kahneman, que é o ganhador do Prêmio Nobel da Economia, a gente tem um cérebro rápido e um cérebro devagar. E o cérebro rápido é aquele que você reage, na maioria das vezes, que é ativado frente ao estresse, e o cérebro devagar, que é aquele que raciocina. O nosso cérebro, a maioria das coisas que a gente consome de alimento, cerca de 30% a 40% vai para o cérebro, porque o cérebro é uma máquina que demanda muita energia. E por isso que eu sempre trago essa questão da lei da selva, porque, de fato, a selva ainda está no ser humano de algum jeito, no nosso cérebro, nas nossas ações, e isso é, inclusive, um desafio que a gente vai ter que enfrentar. Eu sempre gosto de dizer também que nós somos informações, né? Genética, epigenética, interação, linguagem, mensagem bioquímica, atividade elétrica, comportamento. Nós, seres humanos, somos informações. Então, a gente tem informação do papai e da mamãe, dos comportamentos do papai e da mamãe, do tio, do vovô, da vovó. A gente tem, sim, uma atividade elétrica do coração. O coração tem uma resposta de quase 3 metros de onda eletromagnética. A gente tem um comportamento que é como se fosse um padrão que a gente repete. Então, assim, a gente realmente... Eu acho que tem muito ainda para caminhar, para a gente chegar onde o Tesla, né, o Elon Musk está querendo chegar. Acho que o ser humano tem que explorar muito ainda as nossas capacidades, as nossas limitações, o nosso entendimento como ser humano, para que a gente possa dar esses próximos passos. Eu sempre falo também que tudo que você viveu até aqui é resultado de tudo que você teve de interação na sua vida. Então, você pode mudar a sua realidade só daqui para frente. Lá atrás, o que você pode é visitar esses traumas, essas situações que influenciaram a sua formação da sua sinapse, porque realmente a sua sinapse ela é criada lá atrás, no período da primeira infância, vocês estão vendo o gráfico aqui, e vai sendo reforçado esse comportamento. Então, por isso que a importância da primeira infância, inúmeras pesquisas defendem a importância de se investir na primeira infância, que é o período de maior influência de linguagem, capacidade sensorial, função cognitiva, e que, infelizmente, a gente não tem dado esse cuidado necessário aqui no Brasil mais ainda, né? A gente vê muita gente passando aperto, passando fome, e é algo para a gente olhar com o coração, né? E lembrando que as sinapses são movimentos naturais. Quem tiver perguntas pode colocar no chat, compartilhar com os amigos também, fica à vontade. A formação da sinapse, ela não começa hoje. Hoje vocês estão tendo sinapse a partir do que eu estou falando, a partir do conhecimento que eu adquiri, que eu estou compartilhando. Mas
a partir da vivência de vocês, vocês vão ter novas sinapses, vocês vão vivenciar novas situações. E aí que entra todo esse conceito do biohacking. A gente tem, gente, padrões de comportamento sim, tá? Quem fala que não tem, mentira. Tem um monte de guru na internet que vende 10% da verdade sobre padrão de comportamento. Inclusive, eu cheguei até a criar produto relacionado ao marketing. Depois eu entendi que eu não poderia dar uma arma para a cabeça das pessoas sem que as pessoas tivessem o autoconhecimento necessário. Porque o padrão de comportamento, ele é supernatural. Nós temos esses padrões de comportamento que a gente herda dos nossos familiares, de quem você convive na infância, e você leva na vida adulta. Enquanto que você não chega num ponto de se libertar desse padrão de comportamento, você vai continuar reproduzindo aquilo ali até que você aceite o processo, a situação, porque sua mente, ela é sequenciada, a mente humana é sequenciada sim, a gente tem uma própria forma de se desenvolver, tanto nessa parte cognitiva numeral, como cognitiva artística. E aí eu sempre gosto de fazer essa comparaçãozinha. Tem alguns pontos da minha apresentação que eu vou atualizar, mas só para mostrar que o cérebro é como se fosse um hardware. A gente tem os programas, e os programas são como coração, pulmão, intestino, né? Inclusive, recentemente tem mais de 30 dias que eu estou vivenciando o vegetarianismo para ver se eu mudo um pouco e dar um reboot na minha microbiota, que é o intestino, né, que é responsável pela serotonina e pela questão do sistema imunológico, né, visto a pandemia que a gente passou e vem passando um pouco. Então, cada órgão, cada parte do seu corpo é uma peça, é uma máquina. E aí muitas pessoas vão falar máquina divina, máquina espiritual, uma máquina pela lei da selva, não importa. O ser humano, nós somos maravilhosos, nosso corpo é maravilhoso, a gente tem capacidades inúmeras. E aqui eu mostro para vocês os programas, qual que é o código, qual que é as palavras. Eu não estou aqui para ser coach não, viu, gente? Apesar de que eu tenho respeito por alguns coaches, mas o ser humano tem, a palavra é um código, a palavra tem poder, o que você fala, o que você acredita. Lógico que às vezes você está numa realidade tão difícil que aquilo ali não passa a ser real, mas existe. Assim como a questão dos vírus no computador, dos programas que você baixa no seu celular ou no ambiente do computador, tem a mesma lógica. O próprio cérebro, como eu falei, funciona rápido e devagar, igual uma tartaruga e um coelho. Você vai reagir na maioria das vezes como um coelho, assustado, reativo, e aí que entra a questão de racionalizar e entender o que está acontecendo, que é como se fosse uma tartaruga. Eu também gosto muito, muito, muito dessa tríade, né, do triângulo, né, que é o coração, o cérebro e o intestino. O coração, muita gente acha que o coração, ele emociona, na verdade é a mente, né? Mas o coração, ele tem algumas questões interessantes. Ele é o órgão que regula a questão do fluxo sanguíneo no corpo inteiro. Então, é como se ele fosse uma grande orquestra e ele um grande maestro. Por isso que algumas pessoas que têm problema no coração, elas em geral estão sofrendo uma pressão interna e externa muito grande. Às vezes estão fazendo coisas que elas não gostariam de fazer. Tem, inclusive, estudos que mostram que muitas pessoas que sofrem infarto, e eu tenho um exemplo na minha casa, que é o meu pai, que está lá em Minas, eu estou aqui em São Paulo, o meu pai, ele mudou muito depois que ele infartou, e existem pesquisas que mostram que as pessoas mudam, ou o turrão vira calmão, ou o calmão vira turrão, porque é a necessidade, às vezes, de você se impor, de você não permitir certas coisas que as pessoas fazem com você. Aí a gente tem um cérebro, não precisa nem dizer o tanto que ele é importante, o tanto que ele foi moldado pela lei da selva, o tanto que, infelizmente, a gente age como animais muitas vezes, e a gente esquece que a gente tem toda essa capacidade humana. O intestino, que é hoje o meu objeto de estudo prático, vamos dizer assim, que é a questão da serotonina, tem que fazer cocô todo dia, gente, e não tem que ser polêmica falar disso. A cultura do intestino, os estudos são muito recentes, mas a microbiota, o cocô, isso tudo é algo importante, seria um parâmetro, seria um dado para o seu corpo, sabe?
como é que está seu coração, como é que está suas emoções, você está fazendo o que você está buscando, como é que está seu cérebro, como é que está sua saúde cerebral, o que você está comendo, né? Relação da engenharia, input e output, qual que é os inputs que você está colocando para o seu corpo, quais as entradas, emoção, e aí você começa a ver que o corpo humano é maravilhoso. E essa ideia do biohacking, que é isso, hackear a biologia, entender sua biologia, auto-experimentar, mas não é usar a droga, gente, é não usar adotrópico, é não lotar de procurar solução na indústria farmacêutica. É você olhar seu corpo, que já funcionava em termos ancestrais. O conceito biohack, ele é muito semelhante, e tem 3 anos que eu defendo isso, gente, assim, já passei muito aperto já, em muitas situações engraçadas e ruins, mas o biohacking é como se fosse o Homebrew Club. Na década de 70, o foco dos estudos é o quê? Computador. E aí, desde os anos 2000, o foco mudou. O foco agora é a gente, é o nosso corpo, é o corpo humano. E aí, eu sempre faço essa associação, porque tem muita coisa que vem aí na frente, tem muita coisa. Eu posso dizer para vocês, assim, eu tenho 2 anos, 3 anos que eu estou nisso, estou com 33. Eu diria que é só o começo, tem um movimento muito grande aí de possibilidades, eu vi todas as soluções das startups de vocês, é só o começo, porque existe um mercado muito grande que as big techs já entenderam, que as empresas já entenderam, que agora os marqueteiros aí dos grupos também entenderam. Então, assim, é muito legal entender que existe uma lei, que é a lei de Moore, que fala que a cada 12 ou 15 meses se multiplica a capacidade do computador. E esse ano, se eu não me engano, esse ano 2022, foi quando a gente chegaria ao máximo de multiplicação que o Moore, que é esse cara aqui na foto, falou que a gente teria. Que a cada ano se multiplica a capacidade de processamento dos computadores. E aí a gente chegou num ponto onde o computador está chegando, na verdade, né, que isso aqui é o computador quântico, né? A gente está chegando num ponto que o computador, a tecnologia está superando a capacidade humana, que é o computador quântico. Então, vocês estão vendo a evolução aqui, ó, que, gente, essa palestra é de 2 anos atrás, tá? Mas é uma palestra muito real. Depois disso, eu descobri inúmeras outras coisas, mas, como vocês podem perceber, existe uma evolução da capacidade do ser humano como computador quântico, e a gente foi evoluindo desde uma bactéria até um cérebro humano. E aí que a gente entra num paradoxo, numa questão complicada, que é o quê? A tecnologia é exponencial. Todo dia tem um celular novo, um chip novo, uma atualização nova, um aplicativo novo, um Tinder 3.0, um Facebook. Só que aí que tá, porque nós somos lineares. Nós somos lineares, não lineares, na verdade, né? A gente não é a gente é diferente da tecnologia. Apesar de que ninguém hoje vive sem celular, ninguém hoje vive sem computador, então a gente já está vivendo uma simbiose tecnológica, a gente já está vivendo um transhumanismo, que é um conceito muito semelhante ao biohack. A diferença é que o transhumano, ele é o cara da Neuralink. O biohack é o cara que hackeia, que busca soluções, mas ele ainda não deixou de ser humano, né? O transhumano é muito mais próximo do cyborg, do ciborgue, do Robocop, dessa parte tecnológica do ser humano. Só que aí a gente está vivendo, a gente está preocupando demais com o futuro, a gente está tendo muitos futuristas do futuro e poucos da realidade que a gente está vivendo. A gente tem que construir o agora. E aí a gente tem um conceito de singularidade, que é quando, gente, o intelecto do ser humano se iguala à tecnologia, à máquina. Então, assim, nós estamos quase 2023, ó, de quando, na verdade, em 2023, eles já estavam prevendo isso aqui, igual eu falei para vocês, tem 2 anos, que a energia da máquina iria superar a potência do cérebro humano, 2023, ou seja, ano que vem. E aí, em 2045, a energia da máquina suprime o poder do cérebro, ou seja, é a singularidade, que é quando o cérebro humano, ele passa a ser obsoleto comparativamente à máquina. Então, assim, e aí vocês estão vendo o gráficozinho ali, ó, intelecto humano, inteligência de máquinas e transhumanismo. Ou seja, isso é real, gente. Isso aí daqui a 10, 15, 20 anos. Então, é algo que a gente precisa agora discutir, conversar
e é o meu movimento que eu tenho feito. Existe uma comunidade chamada Biohack Brasil, existe também um evento que a gente está organizando, então existem redes sociais, conteúdo, YouTube, tudo para quê? Para a gente começar a discutir, mas não é se entupir de nootrópico, de eu tomar um remédio para solucionar a dor, é olhar para dentro, olhar essas dores, olhar essas questões humanas para que a gente possa evoluir. Outra questão muito interessante é o preço do sequenciamento genético, está barato, que é exatamente o contrário do processo o processo natural de multiplicação de processamento de dados, a lei de Moore, ela é exatamente o contrário da sequência de genes, ou seja, está ficando cada vez mais barato. Provavelmente vocês que não estão escutando, o William deve lembrar, mas no Ratinho era um show o DNA, o evento do DNA dos pais. Por quê? Era caro. O DNA, fazer DNA era muito caro. Hoje é muito barato. Hoje, com pouco mais de 150, 200 reais, você faz um mapeamento genético. Então, isso demonstra que a gente está evoluindo. Talvez vocês que estão vendo aqui agora não tenham entendido isso, mas eu tenho visto há muito tempo. Isso realmente está mudando. E o custo em dólares pelo sequenciamento genético está diminuindo. Inclusive, tem uma startup que chama Genera, que é do meu amigo Ricardo de Lázaro, que tem a mesma ideia, que ele vende mapeamento genético ancestral por R$200. Então, sim, a gente está evoluindo para essa simbiose de máquina. Me preocupa a gente não estar olhando para dentro desse tupim de remédio, vivendo em função de remédio, não olhando de fato o que está acontecendo e não pensando coletivamente como sociedade. As Big Techs, logicamente, já viram isso, e também 2 anos aí da minha vida que eu estou falando, gente, as Big Techs já entenderam que o melhor negócio é saúde. Agora, então, depois da pandemia, estourou mais ainda, porque sem saúde você não faz nada, sem saúde você não vive, não tem como você viver sem saúde. Você pode ser milionário, você pode ter absolutamente tudo, mas se você não tiver saúde, não adianta nada seu dinheiro. Então, assim, basicamente, eu acho que até passou um pouco aqui do meu tempo. Eu achei que eu ia explorar um pouquinho mais. É bom que a gente pode interagir. Eu não sei nem quanto tempo que eu falei aqui. Qualquer coisa eu posso colocar outros aspectos aqui, William. Thiago, você falou menos da metade do que... Não, então peraí, deixa eu mostrar outro. Você pode falar quanto tempo você quiser. Porque eu acho que o legal, assim, que é a temática, se eu ficar falando demais aqui, sim, é muita informação, todo mundo tem que digerir. Eu acho que é legal a galera interagir mesmo de pergunta, porque até para a gente poder discutir, poder falar. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho algum material também que eu poderia expor, mas eu realmente gosto muito. A gente vai ter os trabalhinhos dos meninos para... Também, deixa eu... Mas, pessoal, a gente tem alguma... Enquanto o Thiago dá uma olhada aí no material que ele tem mais para trazer para a gente, alguém já tem alguma pergunta para direcionar para ele sobre essa ideia de transhumanismo, essa ideia de biohacking, né? Então, o Ricardo aqui, por exemplo, já te deu uma elogiada. O Ricardo é um dos grupos que vai apresentar, então ele está aproveitando para fazer o lobby dele, né? Que foi um dos temas das palestras de hoje. Deixa eu falar um pouquinho de transhumanismo. Na verdade, desculpa, eu peguei a apresentação. Na verdade, tem alguns slides aqui, agora que eu vi. Tem alguns slides que eu acabei pulando. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Acho que vocês vão gostar. E assim, eu parei e tem alguns pontos que eu acabei não falando. Uhum. Mas transhumanismo basicamente é usar tecnologia para assessorar o desempenho do corpo humano, não é isso? Na verdade, assim, o biohack é um pouco mais natural do que o transhumanismo. Transhumanismo é quando você entra em tecnologia de máquina, que você começa
a meio que se fundir o seu corpo com a máquina. Um Então, implante. não é uma parada que eu acho que a galera não tem noção, tanto que é profundo e tanto que é complexo, em termos éticos, em termos de tudo, que a gente vai ter que discutir. Eu acho que para a gente chegar nesse momento da humanidade, a gente precisa dar alguns passos. E aí eu trouxe aqui também, gente, teve um geneticista chinês que ele editou gene, que existe hoje uma técnica que chama CRISPR, que é uma técnica de edição genética, que é literalmente brincar de Deus, né? Vocês também não são da época do clone, né? O William é da época do clone. Então, lá atrás era uma novela, né? E aí o pessoal falava e de fato aconteceu. O cara editou um gene. Editar o gene é tipo assim, o cara nasce com genes fortes para AIDS, genes fortes para... E aí é uma coisa muito complexa para a gente discutir como humanidade. Olha só, Thiago, vou até te dar uma referência disso, mas não vou dizer erudita, mas tem um livro do Zé Saramago, vou até lembrar o nome dele aqui, não é clone, não, mas vou escrever José Saramago Clone, para ver O Homem Duplicado. O Homem Duplicado. Mas sabe o que é, William? Olha que interessante. A humanidade, a ficção científica, é uma coisa também que quando na minha infância, eu via muita ficção científica. A ficção científica é uma forma que eles encontraram de alimentar o imaginário humano, para que o imaginário humano possa criar. Infelizmente, se vocês pararem para analisar e façam esse paradoxo que é real, hoje a maioria das ficções científicas falam de tragédia da humanidade. Isso é muito triste, porque significa que a gente está imaginando já uma questão trágica, sendo que a gente ainda pode mudar a nossa realidade, entende? Então, assim, outro ponto também é esse cara aqui que criou cães ele criou super ratos, né? Que envelhecem menos. Então, assim, a gente entra, o biohack é muito complexo e polêmico, porque a gente começa a entrar em espaços que a gente nunca entrou, como humanidade, como sociedade, e isso acaba sendo muito complicado, que a gente precisa discutir, mas antes de discutir sobre essas questões, a gente precisa olhar para dentro ainda, a gente ainda tem muita coisa, a gente não sabe nem lidar com outro ser humano direito, entende? Que legal isso, né, Thiago? Porque a tecnologia surge para melhorar a nossa vida, mas... Pois é, mas está escravizando a gente. Tem algum cidadão aí que faz a gente... Sempre tem alguém usando a tecnologia de forma a não fazer isso, a gerar talvez dor ou sofrimento. Mas sabe qual que é o problema? Armas. Mas exatamente é o que você falou. O dinheiro é tecnologia, o cartão é tecnologia. Se a gente tivesse cartão, dinheiro, Pix, ia ser boizinho. Então, assim, o problema, William, é o que a gente faz com esse conhecimento. E aí eu entro num ponto também que é muito importante, que é a questão dos dados. Hoje tudo é dado. Vocês devem ter um monte de aplicativo. Eu mesmo já tive uma startup, já tive um aplicativo, é dado. Dado do seu corpo, é dado da sua mente, é livro, é muita informação. Então, assim, existe já um movimento fora do Brasil. Agora o Brasil começou meio que brincar um pouquinho, né? Cada um individualmente, né? Porque no Brasil sempre chega assim, eu quero ser o dono de tudo. E aí, o Quantify Self é o quê? O autoconhecimento por dados. Hoje a gente tem dado da comida, do exercício, da atividade física, do batimento cardíaco. Pode procurar, tem aplicativo de tudo aqui, ó. Microbioma, que é a microbiota, que é a questão da qualidade sua, como é que está a sua digestão, DNA, produtividade. E aí a gente tem sensores, vestíveis, implantes. Gente, a gente está vivendo um dos melhores momentos da humanidade, para tudo. Só que o que está acontecendo? A gente não está conseguindo captar isso tudo e fazer de forma coletiva. Sim, nós estamos dependendo do celular. Você pode sair até sem carro, sem chave. Agora, sem celular, meu amigo, você não paga, você não faz Pix, você não vê sua conta, você não conversa com ninguém, você não pede ajuda. Então, a gente está assim. Só que aqui tá, porque a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, porque quem criou ela foi a gente, ou a gente pode ser dependente dela. Ficar o dia inteiro no WhatsApp, no celular, não sendo produtivo. Então, assim, a gente está vivendo esse paradoxo e é importante refletir, porque vocês... logo vocês vão estar no mercado de trabalho, se já não estão, e entender isso é um diferencial absurdo. Como eu já falei, o Neil Harbison é o primeiro ciborgue do mundo,
pode procurar que tem muito material, tem uma anteninha que lê cores. É uma história assim que muita gente questiona se é verdade, que ele foi no médico clandestino, mudou, fez um link, um negócio na cabeça dele, enfim, a história é bem complexa. E a gente tem esse moço aí que é muito mais marketing, tá, gente? Quem gosta dele, problema, aceito, tá? Mas para mim ele é muito marqueteiro. Ele é muito marqueteiro, tá? Visionário em alguns pontos, sim. Não estou criticando. Acho que a gente precisa ter pessoas assim. Só a gente precisa ter mais. A gente precisa ter mais gente visionária pensando na humanidade, porque a gente não pode ter uma pessoa só, a gente tem que ter mais. E aí a gente entra no conceito de transhumanismo, que eu falei, né? Que é o estágio que a gente está evoluindo, né? Lá atrás, vocês estão vendo aqui, a gente usava aparelho de audição. Por exemplo, o aparelho de audição é um biohacking, uma forma de ser transhumano, porque se fosse nas tribos de Esparta, por exemplo, as crianças com deficiência morriam. Então a gente começou a evoluir e criar a opção para que todo mundo pudesse viver, igual usar óculos. Tem gente que usa óculos. Pô, séculos atrás, como é que era feito? Então, não era para todo mundo, não era acessível. Então, a gente está evoluindo, mas a gente precisa continuar caminhando. Aí, a gente tem contador de passo, a gente tem implante RFID, que eu vi algumas pesquisas de implante para cachorro, né, fazer saúde, parabéns, tem essa questão do implante, do RFID, tá? E é profundo, tá em estudos ainda. A gente tem o smartphone, que já é realidade há muito tempo, mas eu sou desse tempo que não tinha smartphone, então, para chamar a gatinha para sair era SMS, né, William? Então, assim... Beija. SMS, cara, SMS... o tempo tá passando e você vai envelhecendo, você nem vê. Aí a gente tem o computador, interface, máquina. A gente tem essa questão cibernética, ou seja, pessoas que começam a usar prótese conectada à mente. Então, nós estamos exatamente aqui, ó, interface, computador e cérebro. Aí, os próximos passos. Tem uma série super legal no Amazon Prime, para quem quiser, chama Uploid, que é transplante de cabeça. Você pegar toda a sua consciência e transferir para colocar no computador. Tem a terapia genética, que aí que a gente vai entrar numa discussão ainda mais profunda de eugenia. E aí, você vai ter seu filho como? Seu filho vai poder ter doença ou não, vai ter olho azul ou não. Coisas que lá atrás, décadas e décadas atrás, eu lia em livros de ficção científica de 1984, enfim, a gente tem o download da mente, que é uma discussão bem complexa, mas isso tudo assim, num passo aqui de 15, 20 anos, e aí a gente vai ter que caminhar isso tudo, discutir, unificar a humanidade, entender cada conceito, né, ver também dentro dos conceitos das religiões, o que é verdade e o que não é. Então a gente tem muitos desafios, mas assim, é um dos melhores momentos para viver na humanidade. E aí hoje, o aumento físico já é real, que é o que é aumento sensorial. Hoje uma pessoa, por exemplo, que usa um equipamento, às vezes escuta melhor que uma pessoa que já tem anos. Por exemplo, meu avô mesmo já tem 2 próteses, minha avó tem uma prótese no quadril. Então a gente, aumento de capacidade de cérebro, né, que tem a enganação aí, que é um pouco os nootrópicos, que é um perigo. Não vou mentir, não. Leio, estudo, já testei algumas coisas. Só que cada ser humano tem uma individualidade, tem que tomar muito cuidado. E a questão do aumento genético, que é o que eu falei do CRISPR, que é a edição genética. Tem gente editando gene, e aí a gente entra em tanta coisa que a gente não está conseguindo nem acompanhar. Esse cara aqui... Oi, uma pergunta que surgiu aqui, que é interessante, porque faz uma ponte legal com o que você está dizendo agora, Thiago. A pergunta que veio aqui do João, existe alguma relação entre o conceito de hacker com o de biohacking, fazendo uma alusão aí ao do geneticista? Como é que ele chama? João. Ô, João, tem, João. Só que o que acontece? O conceito que chegou no Brasil de hacker é um conceito que é diferente, porque o hacker que todo mundo tem quando você constrói uma imagem mental é o quê? É o cara que vai lá, rouba dado e ganha dinheiro. Só que, na verdade, isso é o cracker. O hacker é o cara que entende perfeitamente o sistema e promove solução. Entende perfeitamente o sistema, por isso que é biohacking. É você entender o seu sistema, a sua biologia. Porque até uma coisa que eu pretendo atualizar aqui, o biohacking
como se fosse um sistema. O nosso corpo são vários sistemas, cardiovascular, respiratório, mental, ou seja, nós somos uma questão de sistema, sabe? Que, se eu não me engano, como é que chama a palavra, gente? Existe uma palavra que eu gosto muito de usar para descrever o corpo humano. Porque o biohack é a interseção entre a arte e a ciência, entendeu? Então é muito complexo, porque, na verdade, o cérebro, o corpo humano, nós somos uma tecnologia, assim como a tecnologia que a gente usa. Tanto é que o Raymond Kurzweil ele fala que nós vamos nos tornar híbridos, porque o ser humano ele tem exatamente essas junções de sistemas, né? E de feedbacks, que é o que eu chamo de cibernética. Assim. É uma coisa que eu venho estudando, inclusive. O ser humano possui uma cibernética. O coração é um biohacking? Porque se não tivesse, o que acontecia com a pessoa? Então, queira ou não, é uma forma que a gente encontrou de hackear a nossa biologia, estender a nossa vida e trazer uma solução para as pessoas. Então, o óculos é um biohacking, tudo que se cria, tudo que usa tecnologia, que eu falei lá no início, tecnologia, experimentação, sistemas, tudo que é buscar a nossa saúde, nosso tempo de vida útil, sabe? Uhum. Olha, surgiram mais algumas perguntas aqui que o João coletou para a gente. Até que ponto o biohacking, né, pode se tornar invasivo? A coleta de dados é um novo petróleo, como destacado. Essa coleta, o uso, até onde pode ir? Qual a dimensão do biohacking? Diz aqui o Ricardo Pereira. Ricardo, excelente pergunta. Cara, a gente não tem ética nem para coisas básicas. Imagina seu dado da saúde. Imagina o que uma indústria pode fazer com seus dados. Então, não coloca essa conta toda nas costas do biohacking, que o biohacking é uma solução, né? A gente traz soluções. Você pode fazer um hacking para dormir melhor. Então, assim, essa questão que você levantou envolve toda a cadeia da saúde. Por quê? Tipo, a empresa querer o seu prontuário para te fazer um empréstimo de financiamento imobiliário, por exemplo. Exato. Está usando os seus dados de forma antiética. E aí, o que acontece? O biohacking, a ideia principal é que você entenda seu sistema, seus dados, sua biologia. Então, quando a gente levanta esse ponto, é todo o ecossistema da saúde. E aí vocês precisam entender, todos nós, que os nossos dados de saúde são extremamente importantes. E eles não podem ser gratuitos, eles realmente têm um preço nisso, e que a indústria, ela sabe disso, e ela quer que você ofereça seus dados, porque assim, se ela souber todo mundo que tem doença, tal doença, o que a pessoa come, o que a pessoa faz, ferrou, que aí ela vai vender tudo que ela quiser. E isso são coisas que a gente também precisa discutir, porque é muito mental, né? Se todo mundo acha que biohacking parece que vai roubar alguma coisa sua. E, na verdade, o conceito ele é muito amplo, né? Tanto que tem uma amiga minha, que é a Isis Eit, depois vocês podem pesquisar, que ela ela é uma das grandes assim que falam de CRISPR no Brasil. Ela fala que a gente tem que tomar tanto cuidado que se alguém... Lógico que nem todo mundo tem esse conhecimento, essa maldade. Mas se alguém pegar o seu material genético e guardar, daqui a uns anos a pessoa pode te incriminar. Muita gente não pensa nisso, mas a pessoa pode te incriminar, porque a pessoa tem seu material genético. E aí são coisas que as pessoas precisam começar a pensar o tão importante é o seu rastro de dados. Na nossa vida a gente tem um rastro de dados. Desde quando a gente nasce, a gente vai deixando dados, só que não um dado tratado igual é um celular, igual o computador. É um dado, às vezes, de comportamento, é um dado assim, de ação, de investimento, enfim. Não sei se ficou claro, eu espero que sim. Muito bom. Tem mais uma aqui para finalizar.
levando em conta os conceitos gerais de biohacking, eu preciso me acostumar de novo a falar, Relaxa, principalmente sobre a questão do olhar para dentro, quais seriam os principais passos, os primeiros passos, desculpa, vou ler tudo de novo que eu errei muitas vezes, né? Não, entendi, eu entendi. Relaxa, William. Beleza. Sobre a questão de olhar para dentro, quais seriam os primeiros passos para começar o processo e vivenciar o conceito? Quem fez essa foi a Maíra. Pois é. Manda um abraço para a Maíra aí, viu, Maíra? Depois eu vou te mandar um áudio aí, atualizando uns negócios, tá? Maíra, essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão, tá? E eu vou te falar, assim, que eu passei por com uma pessoa que busca essas informações, eu vi que o primeiro passo é você ter compaixão consigo mesmo, sabe? Tem hora que não tem como você ultrapassar certos limites, sabe? Primeiro ponto é assim, viver bem. Você quer viver bem. Quando você olha para dentro, o primeiro passo é você ficar em silêncio. Porque hoje, o que mais a gente tem é barulho. É barulho da casa, da família, do trabalho, da necessidade de ter dinheiro, da necessidade de fazer tudo, da necessidade de viajar, da necessidade de ser o melhor marido, a melhor esposa. E aí que é barulho. E precisa começar a olhar para dentro e olhar assim, realmente o que você quer. E aí é o que? Silêncio, meditação. E é difícil, cara. Não tô falando que deu certo para mim algumas vezes. Assim, algumas vezes que eu tava no barulho, eu precisei sair, inclusive recentemente aí, a Maíra sabe das histórias de Florianópolis, eu estava no barulho, quando eu fui para o silêncio, ou para um lugar que me desse um pouco mais de paz e tranquilidade, eu comecei a ter algumas respostas que antes eu não tinha. Porque a intuição é uma ciência, gente. Existe um livro, quem quiser ler, Malcolm Gladwell, o livro do Malcolm Gladwell chama Blink, que é o quê? O ser humano tem uma intuição, uma leitura inconsciente, se eu não me engano, 10 ou 15 vezes mais poderosa que a leitura consciente. Então, às vezes, vocês estão vendo aqui esse cara, cabeça raspada de barba, e estão tendo outra leitura, um monte de leituras. Por quê? Porque o seu cérebro ele é 90% mais inconsciente do que consciente. Então, a minha dica é, se você quer começar esse processo de iniciar, tenta sempre não ficar tanto no barulho. E barulho assim, não é barulho de barulho, não. Às vezes é preocupação, às vezes é barulho dentro da sua cabeça, é barulho do amanhã, do dinheiro, e aí você não funciona totalmente bem, porque você não pensa realmente o que você quer. Então essa é a dica. Muito bem. Então agora nós vamos para a fase que está todo mundo, que tem um bom pedaço aqui na nossa plateia esperando ansiosamente, que é a hora que nós vamos ver os trabalhos dos alunos de administração, né? E e já convidamos todos que estão nos assistindo a ficar para a última sessão. Quando acabarmos aqui, vai ter a sessão de premiação, em que você vai saber quais foram os melhores trabalhos do dia, né? Mas deixa eu parar de compartilhar, então, William, aqui. Tá. E eu já vou, na sequência, compartilhando o meu aqui. Deixa eu virar apresentador de novo. Pronto. Já vou compartilhar aqui o primeiro trabalho da noite. Que será aqui, deixa eu ver, peraí. Esse aqui. Tá? Vamos lá? Fala galera, saudação a todos vocês, espero que todos vocês estejam bem e preparados para essa apresentação. Mas antes disso, quero destacar duas palavras, gratidão e agradecimento. São sinônimos, mas são importantes, que vão ser direcionadas aos professores. Professores, obrigado pelo conhecimento proposto, pela
oportunidade de poder participar e ter participado das aulas, ter aprendido de forma imensa sobre vários conteúdos, contabilidade, arquivo, produção, pessoas. Eu quero ter destacado um professor, o professor William Feitosa, que deu vida, que nos propôs essa ideia de participar da feira e falar sobre biohacking. Então, bora começar a apresentação, pessoal? Primeiramente, eu quero começar destacando, elencando quem são as pessoas nos bastidores, os making off, quem deu vida, que fez com que isso fosse possível que acontecesse. Temos o Davi, a Fabiana, temos a Lúcia, o Ricardo, que aqui vos fala, e temos o Thiago. Nós vamos começar com cartaz para mídias. Nós fizemos isso pensando na atenção que as pessoas precisam ter com a importância de cuidar e zelar pela saúde física e mental. Então, com esse cartaz, a gente vai postar nas mídias sociais, como Instagram, como Facebook, como Twitter, e assim chamar a atenção para que as pessoas observem a importância e o quão é necessário vocês cuidarem da saúde para ter uma longevidade maior, para poder ter uma qualidade de vida melhor e assim poder, de fato, viver de forma mais tranquila. Então esse cartaz serve para chamar a atenção do nosso público. Antes da gente começar a falar sobre proposta, sobre nossa ideia, dentro do marketing, nós precisamos observar qual é a dor que existe para que de fato a gente aplique alguma coisa, para que de fato a gente crie algo para essa dor, que a gente possa ser a cura para essa dor que está tão latente. E o motivo da decisão qual foi? A falta de um app que integra diversas aplicações de um só, ser omnichannel dentro do software. A gente observou, de acordo com nossas vivências, o que nós perguntamos, o que nós enxergamos e o que nós utilizamos, que a grande maioria dos aplicativos não tem diversos serviços num só. Eles focam em apenas um. Isso é bacana, isso não deixa, como eu posso falar, isso não deixa algo genérico, se tornar algo autêntico. Porém, tem alguns recursos que as pessoas precisam naquele momento e os aplicativos não fornecem. Então, nós queremos ser essa integração. A palavra omnichannel significa integrar setores dentro de uma empresa, como marketing com vendas, como administração com a parte de estoque. E desse jeito, nós podemos atender um público com diversas funções, mas focando principalmente na saúde e na manutenção da mesma. Primeiro, nós temos que conceituar o que é biohacking, que é o grande tema da feira, né? O X da questão. O porquê nós estamos trabalhando nisso. Né? Basicamente, trata-se de uma técnica que usa tanto a tecnologia quanto a biologia para formar humanos capazes de elevar seu desempenho corporal ao nível máximo. Basicamente, é você utilizar recursos externos, como braceletes, como pulseiras inteligentes, né? Wearables, que são dispositivos vestíveis, e assim poder acompanhar seu desempenho, como quantidade de quilometragem por corrida, gastos calóricos, batimentos cardíacos, e você poder fazer esse acompanhamento durante, antes e após o seu treino ou uma atividade que você for realizar. E esses dados e essa definição foi feita pelo site MetLife, que trabalha com essa parte de atividades físicas, que fornece informações sobre o mundo da saúde. Qual que é a nossa proposta de solução? Nós queremos linkar o app com a pulseira inteligente, que seria a parte física e a parte lógica, né? A parte física fornece informação, capta a informação do corpo, enquanto o app faz essa leitura das informações e assim fornece para o usuário uma didática, né? Dados, informações mais precisas e mais limpas. Basicamente, nós temos um recolhimento de dados, uma leitura de dados e assim transformar uma informação mais fácil. Como que vai funcionar? Nós seguiremos etapas. Primeiro, a pulseira inteligente conectada ao seu pulso vai metrificar os dados vitais, como oxímetro, oxigênio no sangue, gastos calóricos e frequência cardíaca. Esses dados serão recolhidos diariamente e acumulados quinzenalmente. Isso vai depender de como vai ser o acordo entre a equipe de vendas, que lida com essa parte de venda consultiva, que vai entender qual é o objetivo do usuário e definir se vai ser quinzenal, semanal ou diário. Feito isso, o banco de dados, após recolher esses dados em si, vai fornecer uma informação baseada em valores normais, de acordo com o parâmetro da OMS.
E com isso, o recolhimento de dados, teremos o serviço de alimentação relacionada, onde para cada objetivo pré-estabelecido, como performance, emagrecimento, estudo e saúde, serão feitas orientações sobre quais alimentos consumir. Então, basicamente, ele vai recolher os dados, vai fazer a leitura, vai seguir um parâmetro, né, uma referência de acordo com o OMS, e com isso vai gerar um relatório e fornecer uma receita alimentar para que você possa ou diminuir ou aumentar aquilo que você precisa. Então, nossa ideia é tornar esses dados obtidos mais fácil de ser lido por qualquer pessoa dentro do uso, tornar interativo, tornar prático e acessível a todos. E com isso a pessoa vai poder ter uma saúde melhor, vai poder desempenhar, vai poder ter um foco dentro do estudo, um foco dentro de uma atividade física. Qual vai ser o nosso público? Nós vamos trabalhar com o B2C, que seria basicamente os consumidores finais, e o B2B, que seria as empresas, pessoas jurídicas. Cada uma desses dois clientes, que serão dois clientes, vão ter propostas personalizadas. Vai ter venda com preço anual com ou sem bracelete, que vamos falar sobre isso a seguir. Então, para o B2C vai ser uma maior manipulação do seu uso, vai dar liberdade de poder. Ele vai poder manusear, inserir informações, poder atribuir ao app uma informação mais precisa sobre IMC, sobre peso, altura, histórico de diabetes, histórico de hipertensão dentro da família. E para o B2B, vai ser focado nas áreas da saúde, como academias e clínicas de nutrição. Então nós iremos até esses estabelecimentos e nós iremos propor essa ideia e ver qual a melhor forma de poder atender esse público, né? Para o B2B vai ser vendido em lote e para o B2C vai ser vendido por unidade. Qual é a sacada? Primeiro, a gente vai trabalhar com a parte de gamificação, que é um termo muito comum e atual, que foca na parte da interação, como pontuações, fases, missões e recompensas, para que o usuário se sinta mais presente, que ele possa ter uma intimidade maior com o aplicativo. Não queremos ser algo engessado, queremos ser um app, um serviço que possa dar ao cliente, dar ao usuário uma interação mais dinâmica, como pontuações. Dependendo da quantidade de quilometragem que ele for fazer, ele consegue aumentar a pontuação e sim trocar, por exemplo, por fases, por moedas que vão poder fazer o que ele compre, skins. Então a gente vai estar trabalhando toda essa parte de gamificação. E a parte do freemium, que o app vai ser gratuito para baixar, para utilizar. Só que se a pessoa quiser ter uma personalização, se a pessoa quiser ter funções mais avançadas, como fases, como relatórios, como um acompanhamento, ela vai assinar de forma recorrente ou pagamento único. Como vai ser o financeiro? Basicamente, o nosso investimento, a princípio, vai ser 60 mil para 1.000 unidades, né? E 60 mil está contando 59.840 do investimento em si para, de fato, fazer esse produto existir, mas R$106 que seria a hospedagem anual do Play Store, que vai ficar R$60 do nosso custo. E para ter um preço de markup e poder ter um lucro de 50%, a gente jogou para 120, que seria o nosso preço anual. E dividido em 12 vai dar R$10 por mês. Apenas R$10 por mês a pessoa vai ter todos esses recursos para poder aplicar na sua vida. E tem a parte da pulseira, mais o app, que é uma venda casada. Só que nesse caso, a gente se baseou num preço médio de R$150 por unidade, que é o preço de um bracelete. E para isso, olha que interessante, nós pensamos o quê? A pessoa que adquiriu o bracelete, ela já vai estar pagando em si a assinatura anual. Então você pega o bracelete, em troca você ganha uma assinatura anual. Então você vai ter o bracelete próprio da empresa, da Tech Health, que vai ter mais precisão, que vai ter mais dinamismo para poder fornecer os dados mais precisos para o app. E assim você vai pagar apenas R$120,30. A nossa concorrência é direta e indireta. Todas essas, Rotulando, MedSafe, Tecnonutri, MyFitness, trabalham especificamente com algo como alimentação, como a parte de medição, de tratamento médico, e também o Desrotulando foca na parte de rótulos, né? Como que você escreve um rótulo, o que contém na alimentação em si. Então nós pegamos esses concorrentes e pensamos, bom, nós podemos ter todos esses tipos de informação dentro de um app e não é difícil. Então nós queremos abraçar
todas essas informações e entregar ao cliente de forma mais fácil. E é por isso que nós somos diferentes. Nós teremos a omnichannel do software, a integração. Nós queremos pegar todos esses serviços propostos, como medição, como rótulos, como alimentação, e colocar no app para fornecer um relatório mais específico e mais abrangente para o cliente. E desse jeito ele poder entender como que funciona esse mundo da atividade física, o que ele deve ou não fazer. Então ele vai ter toda essa parte estrutural dentro de um app só. Vai ser simples, ele quer alimentação, ele clica, ele quer saber sobre a parte dos rótulos da alimentação, ele vai e clica. Então ele vai ter todo esse serviço integrado num app só. E não é difícil. Então nós queremos abraçar para poder entregar de forma mais qualificada para o cliente. Esse é o nosso trabalho. Obrigado pela atenção. E bora comprar o app, hein? Quando todos souberem, se darão as mãos. O WebTech Health vem trazendo inovação, com sua saúde na palma da mão. WebTech Health vem trazendo solução. Vem trazendo solução. Vem trazendo solução. O WebTech Health vem trazendo solução. Vem trazendo solução. Vem trazendo solução. O WebTech Health vem trazendo solução. Professor, eu acho que o seu microfone está desligado. Perdão, é isso mesmo. Obrigado, João. Então, Thiago, a demanda que os alunos tinham era aproveitar esse conceito do biohacking e criar um produto, né, que pudesse ser vendido. Então, o primeiro do grupo, você viu, eles propuseram uma nova pulseira, mas com alguns conceitos novos que os concorrentes não têm, né, com alguns itens a mais. Esse grupo, inclusive, criou, como você pode ver, um jingle, né, um rap que os próprios alunos criaram e cantaram aí ao término, né, e essa foi a proposta deles, né. Então, dado o avançado da hora, eu queria propor a gente ver os três, né, a gente apresentar os três e fazer perguntas ao término. O que você acha, Thiago? Show de bola, Will. Manda ver, manda aí. Então, vamos lá. Esse então foi o primeiro grupo, né? Muito bom, Tech parabéns Health. aí, galera. É isso aí, parabéns. Muito completinho, os meninos estão de parabéns mesmo, viu? Então, aguarda aí, daqui a instantes a gente vai fazer comentários. Vamos ver o segundo, então. Ops. Oi, tudo bem com você? Eu me chamo Thaís. Eu sou a Laura. Eu sou o Richard. Eu sou a Karen. Eu sou o Felipe. E hoje viemos aqui apresentar para vocês o mais novo produto do mercado, o Chipete, um produto desenvolvido para melhorar o seu animalzinho. E para maior entendimento sobre o produto, viemos aqui explicar para vocês. Com você,
Os tópicos que serão abordados são o que é biohacking, apresentação do produto, benefício e importância, como é implementado, sobre o produto, valores, redes sociais e jingle. Biohacking é modificar o próprio organismo por meio de intervenções tecnológicas, nootrópicas ou até técnicas de alimentação e irreversível, a fim da busca pelo aperfeiçoamento genético. Hoje, iremos vos apresentar uma inovação de mercado desenvolvido próprio para o seu pet, o Chipet. Chipet é um nanochip que permite o dono ter os mínimos cuidados com a saúde do seu animalzinho de estimação na palma da sua mão, garantindo uma melhor performance na vida do pet e maior segurança e conforto para o dono. O Chipet conta com uma tecnologia de supervisão da saúde do animal de forma fácil e direta, contando também com um sistema de localização, podendo saber em tempo real a localização do pet. Falando um pouco mais sobre a importância e o benefício que o nanochip traz para a vida do seu animalzinho, que já sabemos que são muitos. O nanochip implantado no pet permite que ele monitore toda a saúde do seu animalzinho. Além de tudo, também irá vir com a função de rastreamento. O produto permite medir os sinais vitais e rastrear. E caso algo saia dos eixos, ele avisará o seu tutor, evitando assim patologias causadas por falta de informação. E se caso o animal perdido é encontrado, os veterinários, órgãos do governo e ONGs vão conseguir encontrar tranquilamente por meio de um leitor de microchips. O produto irá melhorar a vida do pet cuidadosamente para que ele tenha uma vida plena e tranquila. É um dispositivo seguro e impossível de falsificar, pois tem o registro de animal e do dono cadastrado. Não tem bateria, então não é preciso se preocupar com radiações e recargas. Um dos benefícios mais importantes que o nanochip traz para a vida do seu animalzinho é que ele é do tamanho de um grão de arroz. Então ele não incomoda o seu cãozinho, não vai trazer incômodos e nem desconfortos para ele. O nanochip será implantado através de um procedimento cirúrgico simples e rápido, com duração de no mínimo 15 minutos. Ele será colocado em uma parte do corpo estratégico, localizado próximo à artéria femoral, na parte interna da coxa traseira, onde é possível monitorar seus sinais vitais como frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, hidratação, nível de colesterol e o nível de glicose. O chip terá durabilidade de 5 anos, ou seja, sua renovação terá que ser feita durante esse prazo. Agora nós vamos detalhar um pouco mais sobre o nosso aplicativo. O nome dele também é Chipet e nós focamos na acessibilidade. Mas por que isso? Porque você vai poder monitorar e receber avisos sobre a saúde do seu cachorro a qualquer hora e em qualquer lugar. O app será gratuito e para uso exclusivo de quem possui o nanochip animal. Ele será de fácil acesso, tendo o cadastro animal. Sendo assim, o cliente poderá incluir vários perfis de diversos animais. A parte do rastreio funcionará da seguinte forma. Você poderá ver a localização a qualquer hora. Então, quando ele estiver em uma distância que o dono colocará exagerada, vai chegar um aviso para você verificar. Mas e se eu sair para trabalhar? Chegará o aviso toda hora? Não. Quando você sair para trabalhar ou viajar, poderá desabilitar a função aviso durante um tempo. O app terá espaço para a carteirinha de vacinação, onde avisará o prazo para as vacinas e quais já estão tomadas. Será disponibilizada a parte de medicamentos, onde você poderá consultar a função dos remédios e procurar onde é vendido também. Iremos monitorar a hidratação dos seus companheirinhos, se está em um nível certo, pois os gatos, por exemplo, são difíceis para beberem água, porém é necessário para o bom funcionamento dos rins. A clínica veterinária em que você colocar o chip poderá criar uma própria dieta para cada animal. Por exemplo, durante o dia, seu animal tem que comer aquela quantidade de ração com determinados acompanhamentos. Se o seu animal passar mal e precisar de pronto-socorro, iremos encaminhá-lo para as clínicas de atendimento 24 horas mais próximas. A parte mais interativa do app é quando mostraremos lembretes diários, como, por exemplo, não esqueça de pentear os pelos do seu pet, leve ele para passear e etc. Falando sobre a nossa rede social, ela vai estar focando em falar sobre a importância da inovação e sobre o nosso produto. Porém, irá ter vários assuntos em que os donos dos pets precisarão se atentar.
Agora, nós simulamos um app. Então, essa seria a tela inicial do nosso app, onde fica o perfil do seu animal, a parte de rastreamento, a carteirinha de vacinação, a parte de alimentação, que seria a dieta que a sua clínica irá criar, a parte de hidratação, medicamentos e a parte de socorro animal também. Como foi citado anteriormente, nós teremos lembretes diários dentro do app. Ou seja, como está no exemplo, tem, não esqueça de passear com o seu pet hoje e hoje é dia de vacina. Já esse é o lembrete fora do aplicativo, onde você terá os avisos na sua página inicial do celular. Esse é o nosso Instagram, ele é a nossa rede social principal. Nele irá conter os nossos produtos e também as dicas importantes que o dono precisa ter para o bem-estar do seu animal. Meu cachorro é tão legal, au, 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 meu cachorro é tão legal, au, 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 meu cachorro, au, 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 meu cachorro é tão legal, au, 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 meu cachorro é tão legal, au, 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 meu cachorro é tão legal, au, 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 meu cachorro. Meu cachorro é tão legal. Ele é legal mesmo, hein? Como eu amo meu cachorro. Au, 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 meu cachorro. Au, 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 meu cachorro é tão legal. Au, 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 meu cachorro é tão legal. Au, 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 meu cachorro é tão legal. Au, 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 meu cachorro. Vai, pega! Corre, corre! Pega! Ufa, pegou! Eu tenho um poodle, eu tenho um labrador, eu tenho um vira-lata, eu tenho um pastor, eu tenho um Yorkshire. O plano da Chipet conta com um preço acessível para uma novidade tanto no mercado veterinário quanto no tecnológico. Pelos serviços oferecidos com eficácia e qualidade, e com base nas pesquisas de mercado, o preço do chip é de R$ 250, sendo a mensalidade do aplicativo para acesso às informações do seu pet sendo R$ 100. Com a parte do aplicativo, as marcas poderão nos procurar para fazer propagandas e publicidade, sejam elas marcas de medicamento, ração e marcas de vacina, onde nos tornaremos um marketplace de pets. O cliente terá em primeira mão não só o acesso à função de rastreamento, como também o monitoramento privilegiado do estado de saúde do seu animalzinho, que é uma novidade no mercado veterinário, por um preço acessível. A mensalidade do aplicativo conta com vantagens quando se trata de consulta, já que o custo seria consideravelmente maior caso seu pet estivesse com complicações de saúde. Falando de vantagens para clínicas, é importante ressaltar que o preço acessível do chip poderá também atrair uma gama maior de donos de pet para a aplicação. Agradecemos a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso produto e também espero que a tecnologia de alguma forma entre na vida de vocês. E agora fique com o nosso jingle. O meu cachorro é tão legal, ele é legal mesmo. Chipet é o chipinho do seu animalzinho na promoção. Você tem a mão adquirindo o monitoramento e para completar o rastreio. Chipet é o chipinho do seu animalzinho na promoção. Você tem a mão adquirindo o monitoramento e para completar o rastreio. Chipet
Que bacana, que legal. Essa daí, esse foi o chipete, viu? É o chipete. Deixa eu até ver de onde está vendo essa música. Tá continuando aqui, pronto, parei. Então, vamos agora, Thiago, pessoal, vamos para o último, que é um que está aqui numa plataforma diferente, né? Deixa eu então abrir. Para podermos vê-lo direitinho. Como é que eu dou pause nisso? Tá, ele está parado já. Então vamos lá. Pois é, não tem som, né? É o que eu falei para vocês, meninas. Ele não tem som. Não adianta. Coloca para editar design. Apertar o botão design. Vamos apertar então. Continuar com o e-mail. Continuar com o Google. Continuar com o Google. Tá, nós. Abriu uma tela diferente. É isso? E ué? Aperta esse play. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Beatriz. Hoje eu... Vou começar no começo de novo. Pronto. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Beatriz. Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso produto, Bake Cake Integral. O objetivo é integrar você no mundo saudável de uma forma diferente. A empresa surgiu em 2019, com o intuito de melhorar a performance intelectual de pessoas que desejam aumentar a produtividade nos estudos ou no trabalho. Dessa forma, a Bake Cake Integral tem a proposta de trazer bolos com os nootrópicos em suas receitas. Iniciamos com um capital de R$100 mil, sem espaço físico, apenas com vendas online através do Instagram e WhatsApp. Atendimento somente na capital de São Paulo. O que são nootrópicos? Conhecidos como Smart Drugs ou drogas da inteligência, são substâncias com ação cerebral capazes de aumentar o foco, a atenção, a memória e o raciocínio. O foco maior de atuação está em transmissores ligados à concentração, cognição e memória, como a acetilcolina, a dopamina e a noradrenalina. E o que é a rhodiola rósea? É uma planta adaptogênica, ou seja, capaz de adaptar o funcionamento do corpo, ajudando a aumentar a resistência física, reduzir os efeitos do estresse e melhorar o funcionamento cerebral, permitindo que o nosso corpo se adapte à ação do estresse. Nootropics Bananas é um bolo de banana integral desenvolvido com ingredientes naturais, incluindo uma planta chamada rhodiola rósea. O diferencial do nosso produto é: ele reduz o estresse e o cansaço, estimula a memória e a concentração, melhora a qualidade do sono, fortalece o sistema imunológico e regula os níveis de açúcar no sangue. A embalagem dos nossos produtos é altamente biodegradável, feitas com fibras de bambu. No momento, não temos concorrência, pois somos o primeiro fabricante de bolos que leva em sua composição um nootrópico natural. Trabalhamos com um público que deseja aumentar a produtividade, como estudantes, trabalhadores e esportistas. Nosso ponto forte é que nossos produtos são 100% orgânicos, naturais e biodegradáveis. Os nossos pontos fracos é uma empresa desconhecida e tem pouco capital. As oportunidades: ampliação do cardápio e futura parceria com lojas de suplementos e cerealistas. Os riscos: a crise econômica e possível concorrência. A nossa missão busca atingir o seu bem-estar alimentício e intelectivo, envolvido em algo saboroso e salutífero.
Já a visão é apresentar mais visibilidade no assunto de produtos orgânicos e naturais, envolto dos doces, e o reconhecimento no exterior. Os valores, nós propomos aos nossos clientes consumirem algo saudável com benefício à sua performance intelectual. Quanto custa a Nootropic Bananas? Uma fatia de 350 gramas sai por R$ 49,99. Já o bolo com 2 quilos sai por R$ 149,99 e tem a validade entre 3 e 7 dias. A quantidade total de ingredientes para a fabricação dos nossos bolos são 290 ovos, 290 bananas, 54 kg de aveia, 54 kg de açúcar mascavo, 54 kg de farinha integral, 54 potes de iogurte natural, 134 pacotes de canela, 54 litros de leite de amêndoas, 6 potes de fermento e 200 gramas de rhodiola rósea. Por mês, com ingredientes, é gasto R$ 20.089,08. Já despesas fixas, R$ 2.420. Com funcionários, R$ 5.380. Somando gastos mensais na Bake Cake integral, R$ 27.889,08. A forma de comercialização é através do Instagram, @BakeCakeIntegral, ou pelo WhatsApp 11 9 8243 0772. Cansado depois de um longo dia de trabalho e estudo? Com Nootropic Bananas diminui o estresse e o cansaço do dia a dia e regulariza o sono. Ele ajuda na hora de estudar, estimulando a concentração e a memorização, principalmente em dias de provas ou apresentações. Com Nootropic Bananas, fortalece seu sistema imunológico e melhora sua disposição, e também regula os níveis de açúcar no sangue. Compre o Nootropic Bananas e entre no estilo de vida saudável mais simples e natural, @BakeCake Integral no Instagram ou pelo WhatsApp 11 9 8243 0772 e desconto de 10% aos 10 primeiros que comprarem. Venham, experimentem! É isso aí. Esse foi o último dos trabalhos, né? Então nós temos 3 candidatos aí ao título dos libertadores do biohacking, né? Que nós temos aí a Tech Health, a Chipette e a Bake Cake Integral. E aí, Thiago, o que você achou das apresentações dos meninos? Algum comentário a fazer? Você acredita que eles estão em alinhamento com o conceito de biohacking? Então, William, primeiro, parabéns, todas as apresentações, achei bem divertido e com informações. Eu acho que tudo é válido, sabe, William? Assim, eu acho que ideias são só ideias, né? O que eu queria perguntar para todos os 3 é do tipo, qual que é o plano de execução, né? Porque, assim, cada um dos 3, Tech Health, muito legal a proposta, apesar de ter bastante concorrência, então o diferencial tem que ser bem estudado, porque hoje muito se fala de mensuração de dados, mas quais são os dados reais importantes para o ser humano? É porque tem um monte de aplicativo. Aquele aplicativo vai fazer diferença, é algo para se estudar, porque se você tiver que comparar o custo, os outros aplicativos são acessíveis, que você pode baixar de forma gratuita, mas como eu falei na apresentação inteira, existe muito espaço, muito dado do ser humano que não está sendo mensurado. Sobre a segunda startup dos pets, achei super divertido. Acho assim que se a startup iniciar nos pets para depois talvez começar a pensar na possibilidade humana é algo também interessante, assim. Porque assim, o biohacking, né, como o próprio conceito diz, é biologia, né? Às vezes você vai hackear a biologia do seu animalzinho. Então assim, também acho que não está
fora da temática, apesar de que eu acho que existe um potencial de entendimento do corpo humano, né? Talvez hoje já existe soluções, startups para mensurar os animalzinhos, mas muito mais para encontrar eles perdidos, não para mensurar a saúde. Então, também é um potencial legal. A terceira startup, assim, me surpreendeu, que é assim, apesar de eu não sou uma... Eu te confesso que eu não sou uma pessoa tão adepta ao nootrópico, não, que eu acho que a galera tá usando como uma solução básica. Só que a solução da startup é um pouco diferente, né? É você fazer um bolo mais leve e com uma substância que não é tão prejudicial ao corpo humano. Então, assim, na minha opinião, acho que o problema tem todo esse potencial real, só que talvez o custo do produto ainda é muito alto, assim. As pessoas, assim, só vocês venderem para pessoas extremamente classe A e talvez classe B, porque o custo do bolo, William, R$49 o bolo, assim, nem todo mundo compra. Ah, beleza, você vai ter que vender, gastar saliva, falar que o bolo vai melhorar talvez trazer dado, né? Já que vai ser para classe A, a minha sugestão é fazer um foco maior para essa classe A, mas tentar mensurar dado, resultado. Do tipo, eu comi o bolo durante a semana inteira e a partir do teste tal cognitivo eu aumentei minha capacidade. Porque se você falar, eu vou tomar água aqui e essa água vai melhorar a minha capacidade cognitiva. E isso acaba que gera uma limitação por conta do preço. Se o preço fosse mais acessível, e com certeza ele venderia, assim, talvez em loja de produtos fitness, enfim. Mas todos estão de parabéns, assim, se eu tivesse que dar o voto, eu daria voto para os três, que eu acho que os três têm potencial. Acho que o mais importante do que eu aprendi do período que eu trabalhei com produtos digitais, inovação, startup, gente, são só ideias. Tá muito bonito, tem Instagram, tem apresentação, mas vocês têm que vender. Quem conseguir executar a ideia é que vai ganhar, de fato, essa competição, né? Porque o mais difícil é fazer os outros comprar a ideia. Papai, mamãe, titio, vovô, não adianta não. Tem que ser gente que nunca viu sua ideia, e aí depois eu posso... Não tenho investimento para fazer assim. Eu posso investir capital intelectual, network, talvez, dependendo, a gente pode conversar depois, assim, para fazer algumas pontes, mas aí é o que o pessoal fala que é smart money, tá? Que é mais importante que investimento em dinheiro. Porque dinheiro, eu der 1 milhão na mão de vocês hoje, vocês vão saber gerenciar? Provavelmente não. Então, o mais importante é o smart money e colocar em prática mesmo. Obrigado, William. Poxa, Thiago, muito obrigado mesmo. Eu já tenho aqui uma pessoa que está aqui querendo defender uma ideia. Ela já... Porque está tendo muito fogos aqui. Quando começam os fogos, ela fica toda com medo aqui, né? Então, acho que ela deve ter gostado mais do chipete, hein? Será? Bom, então, se você quer saber quem ganhou, fique aqui até o final da nossa próxima sessão. Estamos acabando o nosso evento de hoje, né? E nós vamos ter daqui a pouco a cerimônia de premiação e de encerramento aqui do nosso evento, tá? Poxa, Thiago, muito obrigado por ter vindo, por ter gentilmente ter participado do nosso evento. Esse é um assunto fascinante e com certeza os alunos adoraram e adoraram os seus comentários também sobre os trabalhos deles. Eu que agradeço, William. Um abraço para todo mundo aí. Me sigam nas redes sociais, canal do YouTube, Instagram. E vamos mantendo essa chama aí, viu, galera? Um abraço para todos vocês aí. E obrigado mais uma vez, William, Maíra e todo mundo pelo convite. Valeu. Ô, Thiago, fala mais uma vez quais são as redes sociais. Então, na verdade, assim,
Eu acho assim, mais fácil o pessoal entrar no meu site. thiagopereiras.com.br. Isso, estou colocando aqui no negócio, só entrar no meu site, lá tem tudo. Instagram, Instagram, lá tem todas as redes. Instagram é Thiago Pereiras, assim, ó. A maioria. Esses dois aí abrem todas as chaves. Instagram, LinkedIn, Twitter. E aí no meu site tem tudo lá, tem blog, post, para quem quiser ler. Tem muita informação legal também. Muito bom. Então, pessoal, valeu mesmo, Thiago. Agora valeu, eu vou encerrar essa sessão e já vou abrir em sequência a sala novamente para a cerimônia de encerramento, tá bom? Então, eu vou pedir para todo mundo sair. Quando eu encerrar a sala, ela vai se encerrar mesmo, né? E a gente já vai abrir em seguida com a nova sala já para fazer o encerramento, tá bom? Então, peço para vocês Valeu, entrarem pessoal. novamente no Até link. mais. Tchau. Tchau, tchau.